Se você está querendo saber mais sobre Ho'oponopono, sobre sua origem e principalmente sobre como você pode começar a mudar a sua vida com Ho'oponopono, você está no lugar certo. Eu sou o Gabriel, sou artesão e terapeuta e hoje a gente vai falar sobre Ho'oponopono. Então, rapidamente falando sobre a origem do Ho'oponopono, ele tem uma origem milenar havaiana, onde inicialmente ele era usado para resolução de problemas, principalmente de conflitos. Então, quando algumas pessoas se desentendiam, famílias se desentendiam, através de um ancião, de um xamã, de um mestre, o Ho'oponopono era praticado para que as famílias se reconciliassem, para que tivesse essa união novamente das famílias, das pessoas, seja da sociedade como um todo, né? E ao passar dos tempos, uma mestre entendeu que isso poderia ser feito da pessoa para a própria pessoa. Então eu busco me reconciliar comigo mesmo, com uma parte mais sagrada, mais divina, mais elevada, mais pura, uma fonte de energia, onde eu posso buscar essa energia para criar aquilo que eu quiser para a minha vida, sentimentos elevados, né? E isso é muito maravilhoso, porque isso nos traz muita abundância, muita prosperidade, amor, felicidade, paz, saúde. A gente pode usar o Ho'oponopono para trazer tudo isso para a nossa vida. Mas não adianta só repetir o mantra. Não adianta só repetir, sinto muito, por favor me perdoe, te amo e sou grato. Se a gente não entender um pouco do que a gente vai buscar fazer com o Ho'oponopono na nossa vida. Isso é, tem alguns princípios do Ho'oponopono que quando a gente traz para a consciência e a gente repete o mantra, aí sim a gente consegue liberar todas as memórias, todos os padrões e todas as crenças que nos limitam. Que esse é o maior foco que a gente vai ter com o Ho'oponopono. Nos reconciliar com o divino, com o nosso divino. Isso a gente faz justamente limpando crenças, padrões e memórias limitantes. Bem, então quais são esses princípios que vão nos auxiliar na prática do Ho'oponopono? O primeiro é o princípio da aceitação. É aceitar a realidade como ela se apresenta, buscar enxergar a realidade como ela se apresenta, sem querer ficar lutando contra e negando o que está acontecendo. Então é olhar e enxergar aquilo que está acontecendo. É aceitar a vida da forma como ela está, sem querer entender tudo, sabendo que a nossa visão muitas vezes ela é limitada por uma questão de tempo. Então, quando as coisas acontecem, muitas vezes a gente está vendo só uma partezinha, a gente está assim, ó. E conforme o tempo vai passando, essa visão limitada vai se abrindo e a gente passa a ter um panorama geral. A gente consegue enxergar mais coisas e ter um entendimento um pouco melhor. Mas sem se preocupar com isso, o mais importante é aceitar as coisas, aceitar a realidade. Porque se eu não olho para o presente, se eu não olho para a realidade como ela é, eu não consigo mudar ela. Porque eu não estou vivendo a realidade, eu estou vivendo uma fantasia. E aí eu tenho que trazer minha atenção de volta para a realidade. E uma coisa importante aqui dizer: aceitar a realidade, aceitar o momento presente, não quer dizer que eu não posso querer mudar o futuro. Significa que para eu mudar o futuro eu preciso viver o presente, aceitar o presente e enxergar aquilo que está acontecendo, aquilo que é. Quando eu enxergo a realidade da forma como ela é, quando eu aceito a realidade e aceito mudar ela também, eu passo a assumir a responsabilidade da minha vida. Eu entendo que eu não sou vítima do mundo. Eu entendo que a responsabilidade da minha vida não é do mundo, não é do divino criador, não é de ninguém além de mim. Por isso que eu devo focar em aceitar a realidade e trabalhar a minha realidade, assumindo a responsabilidade que cabe somente a mim. Eu dou um exemplo comparando a vida com um barco em alto mar. E a gente é o capitão desse barco. Então se chove, se venta ou não, se o mar está bom, se não está, se tem onda, se não tem, se a maré está a favor, se está contra, independente do que, isso não é responsabilidade nossa. A gente não tem obrigação nenhuma, dever, nem direito de alterar essas questões que são da natureza, que são divinas. Então essa responsabilidade não é nossa. Agora, fazer a manutenção do barco, operar os utensílios que tem no barco,
virar o leme, a levantar velas, isso cabe a nós, essa nossa responsabilidade, isso está ao nosso alcance. E se a gente fica querendo que a natureza, que o divino criador ou que outras pessoas façam isso por nós, talvez a gente vai continuar onde a gente está. Então, assumir a responsabilidade, esse princípio de responsabilidade, é entender que a gente é responsável pela nossa realidade, que a gente pode alterar ela sim. Então eu aceito a realidade, eu aceito que eu sou responsável pela minha realidade e que eu posso fazer muito por mim. E aí sim eu vou para a ação. E aí quando eu vou para a ação, quando eu ajo, o que eu estou fazendo é liberar. O que a gente vai fazer, a nossa ação vai ser a liberação. Então o que a gente quer é liberar todas as memórias que criam essa realidade que a gente está enxergando hoje. Então por isso que eu preciso aceitar a realidade e por isso que eu preciso assumir a responsabilidade. Eu enxergo o que está acontecendo, eu sei que isso é responsabilidade minha e que eu posso agir. E aí eu vou agir liberando o padrão, a memória que atrai essa situação para a minha vida. Seja ela a situação de dificuldade, de estresse, de cansaço, de doença, de miséria, seja o que for. A gente vai pegar essa memória, esse padrão que está atraindo essa situação e a gente vai buscar limpar ela. E aí sim a gente vai usar o mantra: sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato. O que esse mantra significa também é importante. Então são 4 sentimentos que a gente traz à tona. O primeiro é de arrependimento, o segundo de perdão, o terceiro de amor e o quarto de gratidão. Então o primeiro sentimento, que é o de arrependimento, que é o sentir muito, eu sinto muito, não está relacionado à lamúria, à lamentação, à tristeza, aquele sentimento ruim carregado assim, de sofrimento. É a ideia de que agora eu enxergo algo que antes eu não enxergava. Então eu sinto por antes não ter visto que uma memória me influenciava, mas agora eu escolhi mudar. Então é esse arrepender-se, é eu entender que eu estava seguindo um caminho, mas agora eu posso virar e seguir outro caminho, que hoje eu entendo que é melhor, mais saudável para mim. Esse é o arrependimento. É como se nesse momento a gente estivesse aceitando a realidade. O segundo sentimento que a gente traz é o do perdão. Então, sinto muito, por favor me perdoe. Esse perdão a gente não está pedindo e nem dando a ninguém, senão a nós mesmos. Então quando a gente pede esse perdão, a gente também dá esse perdão pra gente. Por quê? Porque a gente viveu todo esse tempo sendo influenciado por um padrão, por uma memória limitante. E agora a gente dá o perdão pro nosso ser por ter vivido dessa forma. E a gente entende que se a gente não viveu de outra forma, é porque era necessário viver de acordo com aquela memória. Que a gente entende que a gente não sabia como fazer de outra maneira, senão conforme a memória que estava nos limitando. E a gente se perdoa por isso, para a gente poder seguir o nosso caminho. Então a gente assume a responsabilidade. Eu vivi daquela maneira, mas agora eu me perdoo e sigo adiante. Então a gente aceita e assume a responsabilidade. O terceiro sentimento que a gente vai trazer para esse mantra é o de amor, entendendo que o amor cura tudo. Então, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo. Quem que eu amo? Eu amo a mim mesmo, pela coragem de seguir em frente. Eu amo as memórias, porque sem elas hoje eu não estaria onde estou, não chegaria onde cheguei, não seria quem eu sou. Então é importante entender que por mais que de alguma forma era uma memória limitante, mas ela fez a gente ser quem a gente é. Então a gente manda amor para ela, para deixar que ela fique e a gente vá. Então a gente não cria nenhum sentimento negativo, a gente dá amor, porque o amor cura tudo. E a gente agradece, a gente é grato ao divino criador, esse divino que existe dentro de nós. Então quando eu falo divino criador, esse divino interior que possibilita que toda essa limpeza seja feita. Que é um dos responsáveis juntos de nós para que essa limpeza aconteça, para que ela seja feita. Para que a gente deixe essas memórias para trás. E de novo, a gente agradece essas memórias. Quando a gente diz eu sou grato, eu estou agradecendo ao meu ser por seguir adiante, por ir além. Eu estou agradecendo as memórias porque elas me ensinaram, elas fizeram parte do meu ser. E agradecendo ao divino que vive dentro de mim
e que está apagando todas essas lembranças, todos esses padrões da minha vida, para que eu siga mais leve, para que eu siga adiante. Então a gente traz arrependimento, perdão, amor e gratidão. E aí a gente repete, né? Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. O mais importante aqui, então, é essa consciência, essa presença ao repetir o mantra. Então não se preocupe em repetir o tempo inteiro, o dia inteiro. Se preocupe em, quando for trabalhar o Ho'oponopono, a aplicação do mantra, estar presente, consciente e fazer com muita força. Então a gente quer qualidade e não quantidade. E aí quando eu posso aplicar o Ho'oponopono o tempo inteiro, que eu senti que um padrão está acontecendo na minha vida, uma memória está me limitando, ou que algo vai se tornar uma memória. Algo vai se tornar um padrão, e aí antes daquilo entrar na minha vida, eu já limpo essa memória, me conecto com a fonte criadora, com a energia criadora, com o divino que existe dentro de nós, e aí a gente deixa de ser influenciado por uma memória limitante, por um padrão limitante, e passa a ser influenciado por essa fonte de pura energia, essa fonte criadora, essa fonte que traz toda a energia que a gente precisa para alcançar os nossos sonhos, uma saúde, o amor, a felicidade, a prosperidade, aquilo que a gente busca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição aqui embaixo nos comentários, no nosso Instagram, no WhatsApp. É só procurar que a gente está sempre à disposição. Um beijo no coração, um grande abraço, paz e bem e até mais.